Beleza. Então, aqui, ó. Tá, então, pessoal. Vou ter que repetir porque a gente não tinha começado a gravar, né? Então, estamos retomando a lista passada, né? Mesma questão, só que eu vou pegar a 48 agora. Eu copiei essas três aqui, essas três para, enfim, para ficar tudo aí, né? Mas vamos fazer a 48. Como eu estava dizendo, a 48 é uma função de funções. Vou ter que usar a regra da cadeia aqui. A função mais interna é essa, tá? E a mais externa é o quadrado. Então vai ser a derivada da mais interna, tá aqui embaixo, eu ainda não fiz a derivada, tá? Tá só assinalado para derivar. Vezes a derivada do elevado ao quadrado, que você faz assim, né? Baixa o 2 e tira 1 do expoente. 2 menos 1, 1, tá aqui. E o que é que vem dentro aqui? O que tinha antes, x elevado a x. Certo? Então, como eu estava dizendo, a gente, isso aqui está num formato até bacana já, não ideal ainda. Isso pode ser melhorado porque já está escrito em forma de produto isso aqui, ó. Você tem um fator aqui e outro fator aqui, né? Você pode chamar isso aqui de G, H e P. São o produto de três funções. Mas eu não vou fazer assim não, tá? Eu ainda vou dar uma melhorada nisso aqui. Isso aqui ainda pode melhorar. Mas o que eu estava dizendo antes de começar a gravar é que é preciso ter uma distinção entre o que é fator, fatoração, o que é fator e o que é termo. Por exemplo, se eu escrever 6, tá aqui a observação. Em geral, pessoal, as observações eu coloco de azul, tá? Em geral, não é sempre não. Se você escreve isso aqui, ó, 2 mais 3, e se você escreve 2 vezes 3, aqui você tem dois termos. E aqui você tem dois fatores. Tá certo? Então aqui, ó, o 5, quando você escreve 5 igual a 2 mais 3, você está decompondo o 5 em dois termos, em duas coisas que se somam. E aqui, ó, você está decompondo o 6 em dois fatores, duas coisas que se multiplicam. Por isso que esse de baixo chama-se fatoração. Na aula passada, a gente sempre procurou fazer a fatoração da derivada, justamente porque fica fácil de estudar o sinal com a regra de sinal, aquelas tabelinhas todas que eu faço, né? Então aqui, ó, tá quase lá. Tá um fator 2, 3, né? Mas eu vou melhorar mais ainda, porque o e elevado a x é comum aqui, ó. Eu posso escrever isso assim, ó. Isso aqui é 1 mais x vezes 2x. Vou fazer assim. E elevado a x vezes 2 vezes x vezes e elevado a x. Eu botei esse elevado a x comum aqui para fora, tá vendo? Aí agrupando tudo isso aí, eu tenho o seguinte, ó. Isso aí é igual a 2x e elevado a 2x vezes 1 mais x. Certo? Então aqui, ó, eu tenho três fatores. Isso aqui eu posso chamar de G, isso aqui eu posso chamar de H, isso aqui eu posso chamar de P. Tá? São três funções. A função G é uma linha reta, né? De inclinação igual a 2. Então tá aqui a função G, ó. Passa pelo zero, né? Então, g de x
igual a 2x. Vamos botar aqui para cá, peraí. G de x igual a 2x. A função h, sim, ela é positiva à direita do zero, né? E negativa à esquerda do zero. A h vai dar pouco trabalho a gente. Parece uma função estranha, mas ela, coitada, ela é uma função do bem. É uma função do bem, porque o gráfico dessa função e elevado a 2x é assim, ó. Ops. Ó. Isso aqui é o h de x igual a e elevado a 2x. É uma função do bem, ela está toda acima do eixo x. Então ela é positiva em tudo quanto é lugar. Sempre positiva. E a p, a função p, vou botar aqui embaixo. Ela vai pesar no 1, né? Ela vai cortar ali no 1. E vai cortar o eixo y, o eixo x no menos 1. Então vai ser uma reta mais ou menos assim, ó. Esse número aqui é o menos 1. Esse aqui é o 1. Então, a direita do menos 1 ela é positiva, né? E a esquerda do menos 1 ela é negativa. Certo? Então, desse estudo dessas três funções, eu já posso montar a tabelinha. Posso montar uma tabelinha aqui, ó. Eu vou fazer um sinal para um eixozinho aqui para G, um eixo para H, eixo X, né? Um eixo para P e um eixo para o produto das três funções, que é a própria derivada. Então aqui vai ser G de x, H de x, P de x. Eu estou chamando G, H e P, mas você pode chamar qualquer nome, tá? A de x, B de x, C de x, enfim. E aqui é a derivada, né? Que é o produto das três. É igual a G de x vezes H de x vezes P de x. Vou desenhar os valores aqui. Os valores importantes aqui são o zero. Os valores importantes são o zero e o U menos 1, né? Digamos que o zero esteja aqui. Opa! Digamos que o zero esteja aqui. E o menos 1 esteja aqui. Aqui é o zero. Aqui é menos 1. E aqui é o zero. Todos os três eixos, tá? Aqui é o eixo X. Não precisa colocar isso, tá? Só estou colocando aqui só para enfatizar. O G de x é positivo à direita do zero. Então, e a esquerda é negativa, né? A função h é positiva em todo lugar, né? Então, positivo em tudo quanto é lugar.
P é positiva à direita do menos 1. Aqui está o menos 1, estou positivo aqui, ó. E negativo à esquerda. E agora eu posso concluir o sinal de F', que é o produto das três. É só fazer a regra de sinal aqui. Mais com mais dá mais, com mais dá mais. Então aqui é positiva. Aqui no meio, menos com mais dá menos, com mais dá menos. E aqui, menos com mais dá menos, com menos dá mais. Certo? Então dá para ver a cara da função agora, da função f, né? Cara da função f, cara de f. Não vai escrever isso por aí, né? Repare, aqui ó, a derivada de f vem de positiva para negativa, ou seja, f vem de crescente para decrescente. Aqui ó, vem de negativa para positiva, ou seja, vem de decrescente para crescente. Então esse ponto aqui é de mínimo local, de mínimo. Desculpa, claro. Boa, boa, boa. Foi bom ter. Gostei da convicção máxima. Local. E esse aqui de mínimo local. Não sei se são globais ou não. Ainda não sei. Mas já dá para concluir ou você não concluir? Por quê? Dá para concluir. Porque ela é crescente, sempre crescente. Aí ela... Isso é verdade. Tem razão. Tem razão. Repare que se eu caminhar para a direita, a função continuar crescendo, né? Então esse ponto aqui não é de máximo local. Global, desculpa. Mas não é tão simples assim, viu? Mas é um bom palpite, pelo menos. É um bom palpite. Daqui você não pode concluir com tranquilidade. Sabe por quê? Olha o que pode acontecer. Olha o que pode acontecer. Pode acontecer isso aqui, ó. Vou escrever aqui em cima. Nem sei. Bom, vai tá gravado, né? Vai estar gravado. Engraçado que a câmera minha tá ligada. Não estou aparecendo no vídeo. Bom, enfim. Pode acontecer isso aqui, ó. Olha o que pode acontecer. Digamos que eu esteja isso aqui. Vou fazer assim. Aqui digamos que esteja o menos 1, tá? Aqui está o 0, né? Pode acontecer o seguinte, ó. Pode acontecer que a função faça o seguinte aqui, ó. Pode ser que a função venha assim, ó. Tem o máximo aqui no 1, tá? Vou fazer assim. Tem o máximo aqui no 1. Tem o mínimo no 0, ó. E ela faça o seguinte, ó. Ela continue crescendo, mas com uma assíntota. Eu entendi que é o caso que ela, que nem na função exponencial, né? Ela é exponencial para cada lugar. Digamos que essa função tem uma assíntota aqui, ó. Espera aí.
Ou seja, ela, apesar de continuar crescendo, ela nunca passa esse limite. Então esse cara aqui é o máximo global também. E continua crescendo. Só que o crescimento vai tendendo a zero, mas continua crescendo. É positiva a derivada. Então cuidado, que tudo bem. Foi uma boa observação, mas nem sempre. Eu vou apagar isso aqui, tá? Porque eu não sei se é esse o caso. Eu só falei só foi uma observação para dizer que, apesar do teu raciocínio estar, digamos assim, bem aparelhado, pode ser que não aconteça. E pode ser que aconteça aqui também, ó. Esse cara aqui pode fazer assim, ó. A mesma coisa pro outro lado. Exatamente. Ele pode fazer assim, ó. Oh, meu Deus. Com outra assíntota aqui, entendeu? Uma outra assíntota aqui. Certo? Aí esse cara viraria um mínimo global também. Mas vamos lá. Eu estou criticando o raciocínio dele, que foi o seguinte, deixando bem claro, tá? Até para ver se eu entendi. Olhando só por essa tabela, concluir que é global. Não dá para concluir. É um indício, mas não dá para concluir. Muito bem. Agora a gente pode calcular os valores da função desses dois pontos, né? Vamos calcular f. Ops. Vamos calcular f de 0. Não, f de menos 1, né? Tanto faz, né? F de menos 1 e f de 0. F de menos 1 dá o quê? Olha lá. Menos 1. Vai ficar... Peraí. Vai ficar menos 1 vezes e elevado a menos 1 ao quadrado. Não é isso? Então isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre e elevado ao quadrado, certo? Que é igual a 1 sobre e. É 1 dividido por 2,718, enfim. Ah, tá faltando o quadrado aqui, né? O quadrado, né? 1 ao quadrado dá 1 e ao quadrado está aqui. Não é 1 dividido por 2,718, é 2 dividido por 718 ao quadrado. Me desculpa a minha ignorância, Ah. mas o que significa esse E? E o número, igual a π. Π não é 3,14 vezes 9 vezes É 6? a constante aquela de Euler, né? Exatamente. É o número de Euler. É. O 2 é uma outra constante. É 2,718,05,08, alguma coisa assim. E f de 0, o que é? É 0 vezes e elevado a 0 ao quadrado. Bom, isso aqui dá 0, né? 0 ao quadrado dá 0. Então, vou fazer uma continha aqui rápido. Cadê o e? Está aqui. E elevado ao quadrado. Agora inverte. Isso aqui dá aproximadamente 1,36, vai. O senhor colocou raiz quadrada? Coloquei? É. Acho que não. Ali é 1 dividido por raiz quadrada. Não. Isso aqui não é square. Bom, vamos ver. Vamos ver. Cadê? Então vamos lá. E ao quadrado inverte tá vendo?
Então isso aqui é aproximadamente igual a 1,36. 0,14, vai. Trabalhar com 2 decimais só, 0,14. Aproximadamente igual 0,14. Deixa eu ver como é que está o quadro aqui. Eu vou desenhar aqui do lado, então. Então, x, y igual a x elevado a 2 elevado a x ao quadrado. É a função. Nós achamos esse ponto aqui, ó. Aqui, digamos que aqui tem o menos 1, né? E aqui está o 0, né? Então f de 0 é 0. Então esse ponto aqui, a função passa por aqui, ó. E f de menos 1 é 0,14. Vamos botar aqui, fazer de conta que 0,14 é aqui, ó. Tá? Então aqui a função passa assim, ó. E aqui a função passa assim, ó. Mas observe o seguinte. Dois pontos. O limite de f de x, quando x tende para mais infinito, o que é? É igual ao limite x elevado a x ao quadrado, quando x tende para mais infinito. Repare que tudo aqui vai para mais infinito, né? O x vai para mais infinito, claro, e o e elevado a x com muito mais força, né? O elevado a x é uma função que cresce muito rápido quando o x cresce. E ainda está por cima elevado ao quadrado, então realmente esse limite aqui é mais infinito. Então não acontece aquela limitação não, a função... Eu não entendi qual foi a lógica que o senhor me explicou agora. Aqui, ó. O limite. Limite. A lógica é quando ele tende ao infinito para saber se ele vai ser crescente. Exato. A lógica, eu acabei de demonstrar aqui, isso aqui, ó. Ele vai subir para Que cima. isso aqui, ó, vai continuar subindo indefinidamente. Não vai acontecer aquilo que eu falei antes, ó. Que ia virar assim. É, que ficaria assim, faria assim, ó. Ia ter um limitador aqui, sabe? Isso aqui não cresce para mais infinito, né? Isso aqui tem esse limite aqui, não passa daqui, dessa altura. Entendeu? Então, mas para o cálculo do limite... Ops. Isso aqui é igual, ó, quando x tende para mais infinito, né? Isso aqui é a mesma coisa que o limite. Isso aí é o estudo de limites, né, cara? É x ao quadrado, e elevado a 2x. Quando x tende para mais infinito, isso aqui é igual ao quê? Limite de x ao quadrado. O limite do produto de duas funções é o produto dos limites. Quando x tende para mais infinito, vezes o limite de e elevado a 2x, quando x tende para mais infinito. Isso aqui vai para mais infinito, isso aqui também. Né? X ao quadrado, você sabe, a parábola, né? Quando você faz x tender para mais infinito, vai para mais infinito. E esse elevado a 2x é uma exponencial, né? Então vai para mais infinito também, exponencial crescente, né?
porque E é maior que 1. Se fosse uma base menor que 1, bom, aí convergeria para zero. Porque o exponencial com base, função exponencial com base menor que 1 tem esse comportamento E no aqui. lado ao contrário também teria esse mesmo comportamento. Que comportamento? De Para menos infinito? menos infinito? Não, para menos infinito seria outra coisa. Aí ela teria esse limitador que dá assim. Vou fazer, vou chegar lá. Aqui vai emendar, né? Aqui vai emendar. Então, aqui, ó, agora vamos calcular, vamos observar o limite da mesma função quando x tende para menos infinito, para ver se uma coisa não acontece aqui também, né? Aquele comportamento assintótico não acontece do lado esquerdo. O lado direito a gente mostrou que não acontece. Vamos ver para o lado direito. Isso aqui é igual ao limite de x e elevado a x elevado ao quadrado. Só escrever a função aqui dentro quando x tende para menos infinito. Ora, quando x tende para menos infinito, isso aqui, ó, essa função aqui, essa parte da função, tende para menos infinito. Tá certo? E essa aqui tende para quanto? Ela tende a virar uma fração cada vez menor. Exatamente, ou seja, tende para zero. Então um vai contra o outro. Um vai contra o outro. E aí? Quem é que ganha? Isso é uma indeterminação, né? Isso é uma indeterminação. Tá? Vamos tentar determinar. Bom, eu sei que isso aqui vai para zero porque a função exponencial ela se comporta bem mais rápido do que a função x, né? Mas vamos fazer o seguinte aqui, só um instantinho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Conseguiu. Pois é. Como é que eu faço isso aqui? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu posso fazer um GeoGebra aqui rapidinho. Professor, mas no negativo, quando é feito ali ao quadrado, ele não vira positivo? Não, meu problema é o seguinte, ele não vai, eu acho que ele vai para zero, justamente, né? Porque é o seguinte, ó, meu problema não pode ir para negativo, se você tem razão, não pode ir para negativo. Então, como eu falei, né? Eu acho que vai fazer o seguinte, ó, isso vai acontecer assim, ó. Vai cair drasticamente. Não vai encostar nunca no zero. Vai passar no zero. Não. Porque tu vai multiplicar um número por uma fração sempre. Exatamente. Então vai ser assim. Então esse cara aqui não é máximo local e esse aqui é mínimo global. Esse aqui não é global e esse aqui é. Você está fazendo o que aí? Hã? Ah, eu posso fazer o seguinte também, ó, a Wolfram. Ele aqui, ele tendeu a ficar parecido com uma função constante. Como é que é?
Exatamente, foi o que eu mostrei. Isso aqui que você mostrou aí, ó, foi isso aqui que eu mostrei, ó. Ó, isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó. É que não se esqueça, isso aqui é 0,14, tá, gente? Isso aqui é pequenininho, tá? Eu botei grandão assim pra gente ver melhor, tá? Mas olha aqui, você pode fazer também o seguinte, ó. Não sei se eu já mostrei isso pra você, o Wolfram Alpha. Ah, não vai ter. Será que vai ter internet aqui? Não é um programa, né? É um site, cara. É um site, é um site. Eu lembro no trabalho de geometria analítica, eu usei pela primeira vez esse programa. Com quem? Foi comigo que você fez? Foi? Foi comigo, né? Foi, eu tinha feito o trabalho das elipses, Sim, sim. parábolas. Aí eu tinha feito algumas curiosidades do Kepler, do... Ó, não apareceu aqui. Mas enfim, a conclusão é a seguinte, ó. A conclusão é assim, ó, chegou. Plot. Opa. Eu soube que os gringos usam muito esse aplicativo aqui. Eles, desde cedo. Ué, por que não tá escrevendo, cara? Desde cedo eles já começam a operar essa nossa. Tá, FDX, vamos botar aqui, FDX igual, como é que é? X ESP de X ao quadrado, né? Vou botar um vezesinho aqui para ver se ele entende. Vamos ver se ele me entende aqui. Aí você bota a função, ele dá um monte de coisa. Dá derivada, dá gráfico, dá tudo. Se ele entender, né? Entendeu. Tá certo isso aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Vamos plotar pequenininho aqui, ó. Vamos plotar. Repare como não adianta você usar uma ferramenta dessa sem saber matemática. Você olhar esse gráfico que ele deu aqui, você pensa que o gráfico é esse, né? Mas, cara, parece completamente diferente desse aqui, ó. Não parece? Mas é por causa da. Exatamente. Você tem que saber onde olhar, né? Você tem que saber onde olhar. Aqui tá o -1, ó. Ele aumenta aqui, ele tem um negocinho aqui, ó. Tá vendo? Vamos plotar ele de menos 1,5 até 0,5. Então, assim, eu vou fazer assim, ó. Plot. Como é que eu faço aqui, meu Deus? F de x igual, porque eu não quero usar a linguagem dele, tá? Eu não quero usar a linguagem dele, mas bom, eu vou usar sim. Então fica assim a linguagem dele, plot x, x vezes esp de x, isso tudo ao quadrado, isso aqui também fecha aqui, aí o x eu quero que varie de menos 1,5 até 0,5. Tá vendo? Ó, vamos botar até -2, até menos 2,5 aqui. Botar até menos 10, -15. Ah, já saiu do... Tá, foi demais, né? -5, vai.
Tá vendo? Foi bem isso que a gente achou, né? Mas você vê, se você não sabe o que olhar, você não vê isso aí, esse comportamento. Você vê a função assim, ó, como ele mostrou antes. Tá vendo? É por isso que o gráfico não vem primeiro, o gráfico só vem depois. O gráfico, se você olhar essa função, ele vem de menos infinito a mais infinito. Onde olhar o que de interessante acontece nesse gráfico se você não faz o estudo antes? O que procurar nesse gráfico? Você não sabe. Olha o que ele plantaria se a gente não tivesse localizado o range. Ah, esse software resolve, é só mandar plotar. Está aqui. Matemática ia te mostrar isso. Esse Wolfram Alpha é um site, tá? Que você pode pedir para ele fazer várias coisas de matemática aqui. Tem o Symbolab, né? Symbolab, alguma coisa assim. Também faz a mesma coisa. Pode usar qualquer um. Mas o Wolfram Alpha eu conheço melhor porque o Wolfram é um matemático que fez um software chamado Matemática. Criativo, É? criativo. Matemática com TH, tá? Matemática. E é um software que bom, eu precisaria de um tempo para explicar para vocês o quanto realmente é criativo esse software. É um software simbólico de matemática. Tá certo? E foi um dos primeiros que surgiu. Ele era pesquisador, professor? Eu não sei muita história dele. Ele era, claro, ele era professor, né? É um matemático bom. E ele achou que ele estudava essas coisas de matemática simbólica e foi um dos que puxou a pesquisa nessa área e ele montou essa ferramenta matemática chamada matemática. Matemática se escreve assim, ó. Bom, deixa eu escrever no quadro aqui. O matemática se escreve assim, ó. V no Wolfram Alpha. O software que tem atrás rodando essas coisas é chamado Repare que tem um TH aqui, né? Então, resultado. Terminando a questão aqui, né? Mas essa questão teve um probleminha aqui, né? Teve uma sutileza bacana aqui, né? Então, esses pontos aqui são pontos de máximo, pontos de mínimo, mas quem são o máximo e o mínimo da função? São esses caras aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Então daqui você conclui o seguinte. Olha aqui, ó, que você conclui. Esse cara aqui é o máximo local. Não é de máximo, é o máximo da função. É máximo local de f. E esse cara aqui, o zero, é mínimo global. É mínimo global de f. Não confunda onde ocorre com o valor. O máximo, o mínimo global de f ocorre em zero. Mas que valor é esse? Por acaso deu igual, zero. Certo?
Eu, se fosse ele, eu faria essa questão assim, ó. Eu modificaria um pouco essa questão. Eu faria assim, ó. Essa função seria essa que ele botou aqui, mais 1. Que aí todo o gráfico subiria uma unidade. Todo o gráfico subiria uma unidade. Então, o mínimo global aconteceria... Espera aí. Ele subiria uma unidade, né? Esse aqui está fora de escala, porque aqui é 0,14, né? Se fosse 1, ia lá para cima, não daria nem para sair da tela do meu computador aqui, tá? Mas enfim, o comportamento assintótico ficaria aqui assim, ó, tá vendo? E o ponto de mínimo seria esse cara aqui, ó. E aconteceria no 0, mas o mínimo seria esse valor aqui, tá? Eu vou apagar só isso aqui, só foi para comentáriozinho. Mas assim, ó, o mínimo global acontece em 0 e por coincidência o valor também é 0. É só lavar até que hora mesmo? 8h30? Só? Que pena. Pena pra mim. 8h30. Mas deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Então, essa questão 1. A questão 2. Determine os pontos críticos das funções abaixo. Eu já resolvi questões desse tipo, né? Inclusive na aula passada eu mostrei uma função, funções que tinham pontos críticos não estacionários, onde a derivada não existe, né? E também terminei mostrando um exemplo que tinha os dois tipos. Deixa eu ver aqui o quadro aqui, ó. Vou mostrar o quadro aqui para vocês. Olha aqui o quadro da aula passada. Eu peguei essa função aqui, ó. G de x igual a raiz quinta, pererê, parará. Acho que foi esse aqui. Aí o x, ó, a derivada derivei, né? E não tinha derivada nem x igual a 3, nem x igual a 4. Porque anula esse denominador aqui da derivada, né? Mas também anula o numerador em x igual a 7 sobre 2. Então, essa função aqui tem os dois tipos de pontos críticos. Tem um ponto crítico estacionário, que é em x igual a 7 sobre 2, e um ponto crítico da derivada não existe. Dois pontos críticos, né? 3 no 4. Certo? Então estuda bem esse exemplo aqui que... Mas enfim, vocês querem que eu faça algum desses aqui? Deixa eu ver terceiro. Olha esse aqui, ó. Olha essa questão aqui, nós não vimos ainda, esse assunto novo. Esse assunto novo. Esse assunto é o seguinte: determinar extremos absolutos ou globais, tanto faz, são sinônimos, né? Das funções abaixo nos intervalos indicados. Intervalos fechados, ó. Tá vendo aqui? Então, existe um procedimento, é muito simples calcular extremos globais de funções em intervalos fechados, porque o que a gente tem feito agora, a gente não tem limitado a função ao intervalo, né? A função no domínio dela todo. A gente tem que encontrar os pontos críticos, né? Como? A gente teria que encontrar os pontos críticos. Nesse caso aqui? Não. Mas aqui também. Aqui também, você vai ver. Então é mais difícil encontrar
máximos globais, pelo menos em geral, né? Enquanto você não dá um intervalo onde procurar eles. Aqui são casos simples. Você está vendo? Enquanto os extremos absolutos das funções abaixo, nos intervalos indicados. Aí eu escrevo aqui, ó, se sigo sugestão, use o procedimento ao lado, está aqui esse procedimento. E veja mais exercícios desse tipo lá no Anton. Aí eu estou dizendo que tem mais que esses aí, né? Mas assim, ó, olha o procedimento qual é. Primeiro, como é que é teu nome mesmo, cara? Cauã. Primeiro, Cauã, encontre os pontos críticos no intervalo AB aberto. Repare, AB é fechado, né? Fechado em A, fechado em B. Tá vendo aqui, né? Ó. Aí você encontra os pontos críticos dentro do intervalo. Esquece os extremos por enquanto. Encontrou? Encontrou. Encontre o valor de F agora, calcule o valor de F nos pontos críticos que você encontrou e nas extremidades A e B do intervalo. Digamos que dentro do intervalo você tenha achado, digamos, 3 pontos críticos, certo? No passo 2, você vai calcular a função em 5 pontos. Nesses 3 pontos críticos, no valor de A e no valor de B. Digamos que o intervalo vai de menos 2 até 5. Você achou 3 pontos críticos dentro, calculou F nesses 3 pontos, mas vai calcular também em menos 2, que é um extremo, e em 5, que é o outro extremo. Você vai ter 5 valores. Adivinha? O maior deles é o máximo absoluto e o menor deles é o mínimo absoluto. Só isso. Não precisa estudar sinal de derivado, não precisa nada. É só um exame de vista. Bacana, né? Bem mais simples. Então aqui, ó, eu vou fazer esse 8 aqui. Deixa eu copiar aqui a questão. Oi. Cadê você? Aqui. Vai, por favor. Onde é que eu tô? Travou? Faz comigo não, cara. Fechar isso aqui. Ah, pera um pouquinho. É que é coisa demais, cara. Tá, aqui vai agora. Mais umzinho. Cadê você? Aqui. Ctrl V. Ué, cadê? Ó, tá ali. Agora eu vou fazer o seguinte. Pegar esse aqui, tudo. Será que eu posso aqui fazer isso aí? Não posso, né? Show de bola. Certo? Bom,
Vamos pegar aqui o 8 que eu disse, né? Vou pegar a questão 8 aqui. 8 é fácil? Qual é que você quer? A 7? Ah, a 7 é mais fácil ainda, não? Vamos lá então, ok. Ok, 7. A 7 tem resposta já, né? 7. F de x igual a 4x2 menos 12x mais 10 em esse intervalo aqui, ó, de 1 até 2. Então, vou calcular f' de x. Isso aqui dá 8x menos 12, tá? E aí, pontos críticos. Você vai ter 8x menos 12 igual a zero. Repare que não tem nenhum ponto crítico onde a derivada não exista, né? 8x menos 12 você pode calcular para qualquer valor de x. Mas aqui você tem x igual a 12 terços, 12 oitavos, né? Que é igual a 3 meios. Então você tem um ponto crítico aqui dentro. 1,5 está aqui dentro, né? Que pertence, esse cara pertence ao intervalo aberto de 1 até 2. Está no interior do intervalo, tá vendo? Aí eu calculo f desse ponto crítico, f de 3 sobre 2. Tenho que calcular também f de 1 e tenho que calcular f de 2. Ver quem é o maior e quem é o menor. Isso aqui vai ser 4 vezes 3 sobre 2 ao quadrado, menos 12 vezes 3 sobre 2, mais 10. Isso aqui vai ser igual a quê? 9, aqui dá 4 também, né? Vai dar 9, menos 18, aqui vai dar 6 vezes 6, 18, né? Mais 10. Então vai ficar 19 menos 18, isso aqui dá 1. F de 1 igual a quanto? 4 vezes 1 ao quadrado, menos 12 vezes 1, mais 10. Isso aqui dá 4 menos 12, mais 10. 14 menos 12 dá 2. E f de 2, 4 vezes 2 ao quadrado, menos 12 vezes 2, mais 10. Isso aqui vai ser igual a 16, menos 24, né? Mais 10. Então vai dar 26, menos 24 dá 2 também, né? Então esses dois caras aqui, peraí. Tanto esse quanto esse são máximos globais. Porque é parabólico. Não, não é porque é parabólico, é porque dos três valores, esses dois são maiores. Então ambos têm o mesmo nível, né? Então, máximos globais. E esse aqui, mínimo global. É o menor. Olha, pessoal, eu falo global e local porque eu prefiro essa nomenclatura, mas a mais comum é absoluto e relativo, tá? Principalmente no estudo de cálculo, o pessoal fala em máximo absoluto, mínimo absoluto. Assim que tu vai encontrar nos livros. É, principalmente. No Anton, por exemplo,
Talvez até ele fale local e global uma vez ou outra, mas em geral ele chama de absoluto relativo. É a mesma coisa, mas fiquem sabendo. Eu falo mais global e local por razões, né, de eu ter estudado certas coisas onde o pessoal fala nesses termos. Tá certo? Quer que eu faça outra? A 11 tem resposta, não quer que eu faça a 12 não? Vou fazer a 12. A 11 tem resposta. A 11 tem resposta. Ah, lá, sim, a 12 que não tem. A 12 aqui não tem, Aí eu fico tranquilo, né? Ninguém pode provar que eu estou errado. Não. 12. F de x igual a x ao quadrado mais x elevado a 2/3 no intervalo que vai de -2 até 3. Certo? Então, vamos derivar. F' de x igual... Tem que usar a regra da cadeia, né? Derivada da parte interna dá 2x mais 1 vezes... Opa! Vezes 2/3. Algum troço que vem aqui dentro. 2/3 menos 1. O que é que vem aqui dentro? O que tinha antes. Certo? Agora vamos arrumar essa casa aqui. Isso aqui é igual a 2x 2/3. 2x mais 1. Repare que aqui não tem estudo de sinal, tá? Isso é muito mais simples. Eu não tenho que colocar sob forma de produto, nada disso. Bom, se bem que é bom colocar em forma de produto, sim, é bom, mesmo aqui. Mas enfim, aqui você vai ter o que? X ao quadrado mais x elevado a menos 1/3, né? 2/3 menos 1 dá menos 1/3. Isso aqui pode ser escrito assim, ó. 2x mais 1 Isso. sobre 3 raiz de x Sobre 3, isso, sobre 3, raiz quadrada. Raiz cúbica, né? Raiz cúbica de x quadrado mais 2 mais x. Raiz cúbica de x ao quadrado mais x. Tá certo? Então, repare, essa é a expressão da derivada. Tem pontos onde a derivada se anula aqui? Tem. Se você fizer 2x mais 1 igual a 0 aqui, você vai achar x igual a menos meio, que anula o numerador. Tá? Se anula o numerador, 0 dividido por uma coisa aqui que não vai dar 0, dá 0. Então é um ponto crítico, estacionário. Mas vai ter ponto onde a derivada não existe? Também. São os pontos onde você vai anular o denominador aqui, ó. Ah, pode não existir para cima, no caso ali, vamos dizer assim, se for naquele ponto que você falou, 0,5, porque, por exemplo, ele vai fazer essa... Não, em 0,5 a derivada existe. Menos 0,5. Só que é 0. A derivada existe, menos 0,5. Só que a derivada é igual a 0. Não existir, pessoal, é não existir. Ser 0, existe, é 0. Não é? Então, ó. Professor, mas esse formato aí de raiz é mais difícil, não é? Ou é obrigado a botar ele nesse formato para fazer? Fácil, difícil não, você vai ver. Então vamos lá. Pontos críticos. Vamos primeiro fazer o estacionário. Estacionários. Como é que eu obtenho os pontos críticos, os estacionários? Eu quero saber onde a derivada se anula, né? Mas no caso aqui,
essa derivada se anular significa o denominador se anular, ou seja, 2x mais 1 igual a zero, não é? Daqui você tira que o valor de x qual é? Como eu falei, menos meio. Esse é o ponto crítico estacionário. A derivada existe aí? Existe. Ah, mas é zero, mas existe. Zero também é um número digno, de boa família. Não tem nada de errado com ele não, coitado. Agora, o segundo ponto, o segundo tipo de pontos críticos, né? Onde f' de x, f' de x não existe. Lembra desse símbolozinho, né? Ora, quando é que essa derivada aqui não existe? A única maneira dela não existir é fazendo isso aqui, é quando isso aqui se anula. Quando o denominador se anula. Para o denominador se anular, é preciso que x ao quadrado mais x seja igual a zero. Aí você tem dois valores aqui, ó, x igual a zero e x igual a menos 1. Você resolve por Bhaskara, seja lá como for, né? Mas daqui dá para ver, se você ver, ó, se você botar zero aqui, né, vai dar zero ao quadrado mais zero dá zero. E aí o denominador se anula. Aí você não pode calcular a derivada. Beleza, é isso que a gente quer. E se você botar menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1, somado com menos 1 dá zero. Também se anula o denominador. Então esses pontos aqui são pontos críticos onde a derivada não existe. Então são 3 pontos críticos, tá vendo? Quais são os que estão aqui dentro? Todos eles estão aqui dentro do intervalo? Não se esqueça, você quer olhar dentro desse intervalo. O zero tá, o menos meio está aqui dentro? Tá, né? O zero está ali dentro? Também tá. E o menos 1 também tá. Então todos esses intervalos aqui, todos esses valores pertencem ao intervalo menos 2 até 3. Todos eles. Se eu tivesse igualado o zero lá antes de fazer a fração, também daria, né? Como assim? Aqui? Aqui? Daria também, isso. Tanto é porque é igual, né? É igual, é a mesma coisa. Eu prefiro assim porque você sabe que está em cima e que está embaixo, né? O olho treinado sabe que isso aqui está embaixo. Não precisava ter escrito isso aqui, né? Mas eu acho que fica mais simples as pessoas entenderem. E aí o menos 1 também pertence lá. Bom, agora, repare que o trabalho é simples. Ele é trabalhoso, um pouquinho trabalhoso, mas ele é simples. Você tem que calcular agora os valores, né? Valores de f. Valores de f, eu não vou colocar. Você tem que calcular f nos pontos críticos que você achou. F de menos meio. Você tem que calcular f de 0. Você tem que calcular. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu botar para o lado isso aqui. Valores. Opa, espera um pouquinho, está muito grande aqui. Valores de f. Então você vai ter que calcular f de... Quais são os valores, né? Ai, meu Deus. Tem jeito, tem que ser assim mesmo. F de menos meio. F de 0. Né? Ó, menos meio, 0 e f de menos 1. Mas só isso? Não, tem que calcular nos extremos também. F de menos 2 e f de 3, né?
Vou botar aqui a expressão de f para a gente ver. F igual f de x f de x igual a quê mesmo? X ao quadrado mais X ao quadrado mais x elevado a 2 terços, né? E dá-lhe cálculo. Então, isso aqui vai ser igual a menos meio ao quadrado mais meio elevado a 2 terços. Não vai dar tempo, né? F de zero aqui dá zero, né? Hein? menos meio. Por que menos meio? Ah, tem razão, tem razão, tem razão. Ah, menos meio. Putz. Menos. Aqui você vai ter f de zero igual a zero, né? Dá para fazer isso fácil. Esse aqui também deve sair fácil, vai dar zero também. Que aqui vai dar 1, aqui vai dar menos 1, dá zero, elevado a esse aqui dá zero. F de menos 2, eu acho que isso aqui vai ser fácil também, vai ser 4. 4 menos 2, 2 ao quadrado, 4, raiz cúbica de 4. Vai dar 4, menos 2 dá 2, ao quadrado 4, raiz cúbica de 4. E f de 3 dá 9, mais 3, 12, né? 9, 10, 11, 12, vai ser raiz cúbica de 2 ao quadrado, 144. Tá certo? Olha, isso aqui vai dar positivo, né? Isso aqui dá maior que zero. Porque aqui vai dar 1/4 menos meio elevado ao quadrado, tá vendo? Já dá positivo. Então, esse cara aqui não vai servir como resposta. F de 0 é 0, F de menos 1 é 0. Esse cara aqui vai dar positivo. E raiz de 4 é 1, alguma coisa, né? Se é aproximadamente igual a 1, alguma coisa. E a raiz cúbica de 144, puxa vida, dá maior que 1, né? Dá maior que 2, porque 2 ao cubo dá 8. Então, certamente isso aqui é maior do que f de menos 2. Não precisa nem calcular. Consequentemente, esse cara aqui, ó, vai ser o máximo global. E esses dois caras aqui, vou fazer assim, esses dois aqui, mínimos globais. Mínimos globais ou absolutos. E esse aqui, máximo absoluto. Perfeito? Então é isso aí, senhores. A prova vai ser semana que vem. Pergunta: vamos passar para quarta? Melhor, né? Porque terça-feira a gente pode tirar umas duvidazinhas, não é isso? Final de semana eu vou rachar nisso. Só a próxima, semana que vem só para. Agora me dá pra essa lá. Ah, tá cheio ali só. Lembrancinha de gente. Falou, meu amigo. Tchau. Cadê, meu Deus? Olá. Vai ter aula aqui? Vou. Ui, desculpe. Tá. Não, é só pra. Não, Fale. como é que é meu nome?
Luna. Tá, isso mesmo. Você pegou um projetor, né? Peguei. Você quer? Pode deixar aqui que eu vou usar. Não precisa, ele está funcionando. Tá funcionando? É, eu trouxe e não estou usando. Tá, é que esse aqui não funciona o áudio quando eu uso o vídeo. E esse aí funciona Tá bom, o áudio. ok, Daí ok. pode deixar ele. Posso deixar aí, tá? Então, professor, tem uma Valeu, cara, tchau.